tinha umas histórias. E ele trouxe uma história de um lugar um pouquinho distante daqui, lá na África novamente. E conta uma história de que lá na África, na velha e antiga aldeia de Ifá, tudo transcorria normalmente. As pessoas eram felizes, plantavam, colhiam, os animais estavam bem, tudo transcorria da melhor maneira possível, como todo mundo sonha. Mas acontece que apareceu por lá a Dona Morte. Ela resolveu ceifar por ali algumas vidas. E assim que ela chegou, tudo começou a se transformar. O rio que passava por dentro da vila secou. Com isso, as plantações murcharam e morreram. Os animais já não tinham pasto para se alimentar e também morriam. As pessoas então começaram a ficar desesperadas e muito agressivas, brigavam por qualquer coisa. Brigavam por qualquer coisa que tinha. E as pessoas começaram a morrer aos montes. Morria-se de todas as causas. De acidente, até de amor se morria. Mas principalmente de fome. Principalmente de fome. A morte tirava a vida delas. A morte levava as pessoas para um outro lugar distante dos pais, das famílias, dos amigos. E assim a tristeza chegou na vila de Ifá. E ninguém se atrevia a ir falar com a Dona Morte. A pessoa que estava ali coordenando todas as outras naquela situação disse que tinha que falar com a Dona Morte. Mas quem tinha coragem? Se até os mais fortes guerreiros ou tinham morrido ou ardiam em febre. Ninguém sabia o que fazer e ela continuava levando vidas, principalmente os mais velhos e as crianças. E nisso o tempo foi passando até que decidiram que tinha que falar com ela. E a Dona Morte, gente, era um ser horroroso. Tinha na boca uma baba que escorria. Não tinha dente. O cabelo, só uns fiozinhos brancos, quebrando, aparecia toda a cabeça dela. Cheia de feridas pelo corpo, andava com um pano e dizia que tinha um cheiro. Uma fedentina que até os urubus acompanhavam lá no alto. Todo mundo sabia que ela estava chegando quando viu os urubus se aproximando. Todo mundo sabia. Então, um guerreiro, um dos poucos que sobrou, foi falar com ela. Dona Morte estava até, podia-se dizer que feliz, de ter levado mais algumas vidas. Estava cantando. Se aquilo podia ser algum canto, que até os pássaros ficavam parados, feito pedra quando ela passava cantando. Um canto horroroso, desafinado. Quando o guerreiro chegou, tremendo de medo, com um lenço no nariz para poder aguentar, começou a conversar. Não acredito. Mais um veio falar comigo? Mas eu não vou embora. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E ai daquele que entrar na minha frente. Terá uma morte muito mais terrível que as outras. Mas para não dizer que eu sou muito má, vou deixar que uma pessoa, mas apenas uma, se fizer eu fazer algo que não quero, eu vou embora. Mas só pode ser uma pessoa, não duas nem três. Só para não dizer que eu sou muito casca. E saiu dando risada e escarrando, que era um horror. E a história se espalhou pela aldeia. Mas quem tinha coragem de enfrentar a Dona Morte? Eis que dois meninos, gêmeos, irmãos idênticos, eram tão parecidos, mas tão parecidos, que nem a mãe sabia quem era quem. Um chamava Taió e o outro Caiandê. Eram gêmeos idênticos e eram conhecidos como os Ibejis. E assim, os dois irmãos ouviram a história e decidiram que iriam ajudar. Que eles iam dar um jeito na Dona Morte. Corajosos que eram, pegaram um tamborzinho mágico que eles tinham, mas que ninguém sabia que era mágico. E resolveram que iam levar junto com eles. E quando eles estavam indo, as pessoas ficaram: mas eles estão indo lá? E eis que sempre existia um comentário maldoso:
Eu acho que eles são filhos do adivinho. Olha, são idênticos. Porque ninguém sabia quem era o pai deles. Só a mãe, que era a dona Euá. Eis que eles estavam caminhando e avistaram ao longe os urubus. Colocaram o lenço. Isso. Ficaram atrás de uma moita, só esperando a morte chegar. E ela vinha chegando e dançava. Sim, aquilo era dança, né? Que dava uns passos, meio balançando. Eis que um dos irmãos pulou na frente da Dona Morte, tremendo de medo, mas pulou. E começou a tocar o seu tamborzinho. Ele tocava tão bem que a Dona Morte adorou. Falou, nossa, que música, né? E começou a dançar, e dançar, e dançar, e dançar. Mas o tambor era mágico. Quem ouvia o tambor não conseguia mais parar de dançar. E continuou dançando até que a tarde chegou, a noite caiu. E a dama disse, menino, vamos parar um pouco de dançar, eu não quero mais, para um pouco. E ele que nada, continuava. Nisso, foram 3 dias, sem parar de dançar. E a Dona Morte, que sempre foi um pouquinho séria, um pouquinho burra também, não percebeu que não era sempre o mesmo menino. Porque quando entrava numa curva, o que estava acompanhando atrás das moitas trocava de lugar. E assim, quem estava lá podia fazer um xixi, tomar uma aguinha que tinha encontrado por ali, comer umas frutinhas que ainda tinha. E nisso eles iam trocando. E foi passando os dias. Foi passando os dias, até que um dia a morte não veio. Menino, para com isso! Eu não aguento mais, para com isso! Faz o que você quiser! Quando o irmão que estava ali ouviu isso, parou de tocar. A morte caiu de joelhos e começou a vomitar. De tão cansada que ela estava. Ela então virou pra ele: eu faço o que você quiser, eu faço. O que você quiser. Então, o irmão olhou para ela e disse: pois eu quero que você vá embora. Vá embora da minha aldeia. Mas isso eu não vou fazer. Eu tenho que levar mais vidas, mas isso eu não vou fazer. Não? Você não vai fazer? Então tá bom. E ela continuou dançando. E isso foi mais uma semana inteira. Até que ela se sentiu vencida. Tá bom, eu faço o que você quiser, eu vou embora. Mas para de tocar esse tambor, para! Então ele disse: então agora você vai virar suas costas e vai embora para nunca mais voltar. Nisso, ela saiu, cabisbaixa, e ainda ficava falando: eu me odeio, eu fui vencida por um menino, como que eu consegui fazer isso? E dizem que quando ela foi embora, os meninos voltaram para a cidade. E quando Taió e Caiandê chegaram, todas as pessoas levantaram eles no alto e deram vivas, fizeram uma festa maravilhosa. E até hoje tem essas festas por aí, por esses meninos. E depois de um tempo, tudo voltou ao normal naquela vila. O rio voltou a ter água, os animais estavam com pasto suficiente para comer. E eles, quando eles estavam já jovens, quando passavam, olha lá, são os meninos que nos salvaram o dia. Mas sempre ouvia-se um comentário: mas eles não são a cara do adivinho?